Ezequiel capítulo 37, irmãos. O texto nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, mais uma vez, peça que o Senhor fale com você nessa hora. Peça a Deus. Querido Deus, nós não temos nenhuma dúvida que a Tua palavra ela é poderosa e ela é transformadora. E nós precisamos tremendamente que ela seja aplicada às nossas vidas nessa hora. Mas não são poucas as vezes que a gente se distrai, nossa mente voa, vai para longe. E mesmo estando aqui, nós desperdiçamos um momento tão especial que é o momento da reflexão na Tua palavra. E nós te pedimos que nessa hora o Senhor nos conduza para ouvirmos a Tua voz, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, obediente ao Senhor, e que toda e qualquer outra voz se cale, para que somente a voz do Senhor seja discernida com clareza nesse lugar, e a Tua palavra produza transformações profundas em nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, já há alguns domingos nós temos refletido um pouquinho sobre a ação do Espírito em nossas vidas. Sobre avivamento, sobre o poder do Espírito para testemunhar, para lutar contra o pecado, para servir ao mundo. E hoje, mais uma vez, quero continuar nessa direção. E dessa vez olhando para um texto do Antigo Testamento em que o profeta Ezequiel, ele é levado pelo Espírito do Senhor a uma cena, um cenário terrível. Porque ele foi levado pelo Espírito a um vale de ossos sequíssimos. Não poucos ossos, muitos ossos. Imagine, forme na sua mente a imagem de um vale com ossos sequíssimos. Não havia mais carne,
Apenas ossos secos misturados à terra. E o Espírito o levou ali, porque o Espírito tinha alguns propósitos para ele e para aqueles ossos que estavam ali. O momento do povo de Deus era um momento difícil, irmãos. Um momento bem difícil. Quando o ambiente é de desolação, de desesperança, de tristeza, de derrota, de fracasso, de perda, nós somos muito tentados a deixar de olhar para o alto. Nós somos olhados a perguntar, onde é que está Deus nesse negócio? Se as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, onde é que está Deus? De que adianta servir a esse Deus? De que adianta ser povo de Deus se o exército de Deus virou um vale de ossos secos? Porque aqueles ossos que estavam ali eram exatamente do povo de Deus. Não era do povo que o povo de Deus vencera e tomara os despojos. Não era. Naquele momento, o povo de Israel havia se colocado por desobediência, por afastamento de Deus, por permitir que o coração se esfriasse, por permitir que pouco a pouco eles tivessem práticas que eram muito semelhantes aos dos povos que estavam ao redor, mas completamente contrário àquilo que Deus tinha para eles. Eles se colocaram numa situação de serem atacados e dominados por outros povos, e muita gente se perdeu, e o profeta Ezequiel é um dos remanescentes desse povo que ficou. Então, imagine isso, um ambiente de guerra em que o seu povo é dominado, derrotado, mesmo sendo povo de Deus. Os ossos secos ilustram, então, a condição daquele povo, mas ilustra muito mais que isso, ilustra a condição de qualquer pessoa que, paulatinamente, que pouco a pouco vai se afastando de Deus, vai permitindo que a sequidão tome conta do seu interior, tome conta da sua alma, do seu espírito, até que ela faz parte de um exército, que é o exército de pessoas não com o coração aquecido, mas com o coração ressequido. É uma condição de um povo ou de uma pessoa que já não tem mais vida. Como o Espírito levou Ezequiel para aquele lugar para produzir mudança, transformação e gerar vida, que é exatamente a obra do Espírito, algumas coisas interessantes começam a acontecer. A primeira coisa que eu quero destacar é que há uma pergunta sendo feita a Ezequiel. Qual que é a pergunta que é feita a ele? Versículo 3. Por acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderá ser despertado o coração frio de alguém? Acaso poderá ser despertada a fé, que um dia já foi tão vigorosa, o amor a Deus, o desejo de servir, a adoração mais sincera, o caminhar com Deus pelo simples fato de estar perto de Deus? É possível? A um coração ressequido, a uma pessoa que permitiu que se distanciasse de Deus de tal forma que hoje Deus nem faz sentido mais para ela. É possível? Essa é a pergunta que foi feita a Ezequiel. Eu e você conhecemos pessoas, algumas passaram por esses bancos, outras não, mas tiveram grandes histórias com Deus, mas em algum momento foram se afastando de tal modo que hoje Deus não faz sentido para elas. Se Deus pergunta a você nessa noite, tem esperança para elas? O que você responderia? Talvez você mesmo, você mesma, esteja convivendo com esse processo de esfriamento do teu mundo interior. Envolvido com tantas coisas, preocupado,
correndo de um lado para o outro, em busca das suas conquistas, Deus é algo muito distante na sua vida. E cada vez mais distante. E você tem aprendido a viver, entre aspas, bem sem esse Deus. Sem oração, sem meditação na palavra, sem priorizar Deus, porque você tem conquistado sem Ele. Você tem caminhado para frente sem Ele. Para quê? Ou até mesmo você tem entrado aqui hoje sem nenhuma expectativa de viver algo com Deus, mas com a expectativa de cumprir uma agenda religiosa, uma agenda da igreja. O Vale de Ossos Secos se aplica a todo esse universo, todo esse grupo de pessoas que um dia estavam vivos, estavam vigorosos, estavam no campo de batalha e era exército de Deus. Mas que por conta de pecado, por conta de distanciamento de Deus, por conta de escolhas equivocadas que fizeram, se tornaram apenas ossos secos. A pergunta é dura para o profeta. E a resposta dele é sábia. Ele responde: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Ele não quis dar uma resposta rápida, que pudesse dizer: olha que fé que esse homem tem, que fé, que coisa bonita. Ele crê, os ossos estão tudo secos, se misturando com a areia, e ele está crendo e crendo. Não, a humanidade do profeta vem à tona. Senhor, Tu sabes, quem sou eu? Mas aí a resenha continua. E a resposta sincera atrai diálogo com Deus. Sempre que a gente é sincero com Deus, a conversa esquenta. Todas as vezes que a gente dá respostas prontas, respostas que a gente aprendeu do ambiente religioso, mas sem um coração sincero diante de Deus, a conversa esfria, a resenha é interrompida. Mas quando a resposta é honesta, Deus investe no aprofundamento do diálogo. E Deus diz: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Agora te esquentou o negócio, né? Porque Deus poderia fazer tudo isso sem passar por ele, sem passar por Ezequiel, sem chamar Ezequiel num canto, sem levá-lo diante dos ossos, sem dizer: você acredita que a gente pode transformar isso aqui? Sem nada disso. E ele poderia fazer, e em inúmeras situações Deus fez e pronto. Mas nessa hora não, ele chama o profeta a uma parceria com ele. Ele chama o profeta para ser instrumento, por obediência a ele, para ser instrumento de bênção a quem está morto. Mais uma vez Ezequiel age com grande sabedoria. Com a fé que ele possuía, ele obedece. Ele escolhe obedecer. E a história vai assim. Faz isso, e diz Deus, e ele faz. E diz Deus assim, e ele diz, e assim, e ele diz. Ele profetizou diante de um vale de ossos secos. Porque havia algum indício de transformação? Não havia indício de transformação. Porque estava com jeito que havia transformação, não estava com jeito que havia transformação. Mas ele profetiza, porque ele não era um daqueles que a frieza espiritual havia tomado conta do seu coração. É por isso que ele profetiza. Porque mesmo diante de um cenário duro, difícil de se ver, mesmo diante de um tempo de derrota e de desesperança e de fracasso, ele havia mantido íntegro o seu coração em Deus, que é o grande desafio meu e seu. É o grande desafio de cada servo do Senhor, de manter íntegro o seu coração na presença de Deus.
de manter o diálogo com Deus aberto, de dar respostas honestas para o Senhor, verdadeiras para o Senhor, e de simplesmente obedecê-lo, mesmo quando não há nenhum indício de que aquilo vá dar certo, mas simplesmente porque Deus quer que seja feito, façamos. Porque o motivo está em Deus. E a responsabilidade está nele. Quantas vezes nós temos a oportunidade de profetizar vida? Quantas vezes nós temos a oportunidade de ministrar vida ao coração das pessoas que estão distantes de Deus, frias, mortas? Quantas vezes nós temos, Deus nos dá tantas oportunidades como essa todos os dias, nos diferentes ambientes onde nós caminhamos. E nós passamos pelo vale de ossos secos, com Deus falando conosco, profetiza, 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 profetiza. E nós não agimos como o profeta. E nós desistimos. Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Não é ele não há poder nele. Deus é que toma a iniciativa de reconstruir o que havia se perdido, de trazer vida àquilo que estava morto. Deus é quem faz o milagre. Ele não poderia fazer, mas ele poderia profetizar, e isso ele fez. Ele poderia obedecer, e isso ele fez. Ele poderia manter o diálogo com Deus, e isso ele fez. Ele poderia manter a abertura com Deus, e isso ele fez. Ele fez o que lhe cabia fazer, e Deus fez o quê? O milagre. Interessante que no versículo 6, no versículo 5 ele profetiza e o final é vivereis. No versículo 6, vai tomando forma, e aí a palavra é, para que fazer isso? Para quê? A resposta dada. E sabereis que eu sou o Senhor. O texto vai avançando e começa agora o mover de Deus. Deus vai começando agora a mexer nos ossos. E esse texto é legal pra caramba, porque a primeira coisa que acontece é um ruído, um barulho, uma agitação. Osso com osso. Osso com osso. E às vezes a gente tem alguns barulhos também na nossa vida, no ambiente da igreja, alguns movimentos assim, alguns barulhos, mas ainda não é vida. É barulho, é agitação, mas ainda não é vida. É um mover, mas ainda não é a vida. Os ossos vão se juntando, osso com osso, depois vão formando tendões, sobre ele crescem as carnes, e sobre as carnes se estende a pele. Agora está ficando mais legal esse negócio, hein? O cenário está melhorando bastante. Agora está melhor de se ver. Mas ainda não tem vida. Os ossos não estão expostos. Há uma aparência, uma fachada de vida, mas ainda não tem vida. Os tendões e as carnes os tendões foram ligados à carne e depois à pele, dava uma estrutura. Tem uma estrutura. Tem um templo, tem um prédio, tem coisas, tem uma estrutura física, mas ainda não tem vida. Tem uma face, tem uma fachada, você olha, até parece que tem alguma coisa, mas não tinha ainda. Não tinha fôlego. Talvez a pele, eu fico pensando na pele, né? Que pele que não deve ter sido colocada, né? Quando Deus pega para fazer, pensa a pele que Deus não colocou ali, hein? A pele que Deus não dá, aquela pele que você queria ter. Aquele frescor, aquela beleza, aquela formosura, mas estava tudo morto.
ainda não tinha vida. Era preciso mais. E quando é preciso mais, Deus faz mais. O passo seguinte é que agora ele profetiza que o Espírito voltasse àquelas pessoas. E aí a gente vai lembrar lá do Éden, né? É quase que relação direta. Não tinha vida enquanto Deus não sopra a vida. Você tinha toda uma construção, toda uma estrutura de ser humano, mas não tinha ser humano. Porque o sopro de Deus não havia sido ainda colocado sobre as narinas dele. Novamente Deus faz. E aqui é o ponto, para nós, é o ponto definidor, é o ponto que separa morte de vida, é o ponto que separa a questão. A gente pode ter um monte de coisa, a gente pode ter uma pele bonita, a gente pode ter uma musculatura, a gente pode ter uma estrutura, mas se nós não temos o sopro de Deus em nós, nós não temos vida. Nós podemos ter aparência, mas é só o Espírito que Deus nos dá e que sustenta o nosso espírito com o Espírito dele que nos faz viver. Ezequiel vai profetizando. E lá no versículo 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara. Olha que bênção, que lição para nós. O que ele fez? O que Deus mandou. Ele fez alguma coisa diferente? Não. Ele precisou inventar alguma coisa? Não. Ele precisou fazer de um jeito assim que ninguém nunca tinha feito? Não. Ele só fez o que Deus mandou. Eu fiz o que Deus me ordenara. E o Espírito entrou neles. E viveram. E se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza novamente. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quero terminar a minha fala. O Espírito é regenerador, vivificante. E quando a gente fala aqui de sepultura aberta para uma vida com Deus, enquanto ali não tinha o sopro do Espírito, eu lembrei de Gênesis. Quando eu ouço a sepultura abrindo, eu lembro da volta de Jesus. O que me vem à mente aqui é o Jesus voltando. E aí o mar vai entregar, todo mundo vai se apresentar diante dele, e todo mundo vai se dobrar diante dele, vai estar todo mundo vivinho ali diante dele, para prestar contas da sua vida a ele, porque ele vem como juiz, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas o que ele está dizendo aqui é que você tem esperança de vida eterna, você tem esperança no futuro. Quando mesmo a sepultura não é o fim, a sepultura não é o ponto final, porque ele abre a sepultura e ele traz o seu povo novamente à existência pelo seu poder. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Para que fique muito bem claro que aquilo que é impossível para o homem é completamente possível para ele. Está falando de uma esperança, de um futuro com ele. Mas não é só isso. Para Israel, era o retorno, a ideia de um retorno, de se libertar dos inimigos que o dominavam. E para nós, é a possibilidade de ganharmos vida espiritual, força espiritual, vigor espiritual, sermos reavivados pelo Espírito do Senhor. Porque nunca foi propósito de Deus que o seu povo sucumbisse
e virasse um vale de ossos secos no deserto. E mesmo por causa da nossa fragilidade, dos nossos erros e pecados, quando isso acontece conosco, é o próprio Deus que se incumbe de restaurar a nossa sorte. Eu não sou capaz de avaliar a sua vida, e nem quero. E graças a Deus que Deus não nos deu isso, para ninguém. Mas você é muito bem capaz de avaliar a sua vida diante dele nessa hora. Você é muito bem capaz, com a luz que o Espírito ilumina você nessa hora, de olhar para você e dizer: eu me pareço com esses ossos secos que estão aqui. Ou eu me pareço com um boneco que tem até uma forma, que tem até uma pele bonita, que tem até uma musculatura, mas não tem vida. Quem sou eu nessa história? Ou eu sou o profeta? Ou eu me identifiquei com Ezequiel, que mesmo diante de um quadro terrível e desolador, mas ainda assim, tem escolhido obedecer. Tem escolhido manter íntegra a sua relação com Deus. Se você tem agido como Ezequiel, eu quero te dizer que não há bênção maior nessa vida. Agora você fica pensando Ezequiel vendo e participando daquilo ali. Quando todos agora estão de pé e tendo vida. Quando todos agora podem juntos formar um grande exército de Deus, exaltar e glorificar ao Senhor. E você fez parte dessa história pela misericórdia de Deus, que poderia ter feito tudo sozinho. Por isso eu quero te pedir para baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, para que você reflita qual a sua condição diante do texto que foi lido e explicado nessa noite. Quem é você nessa história? Porque Deus tem resposta para todos nós. Deus tem direção para todos nós. Os ossos secos passaram a viver. Eles se puseram de pé como um exército. A obra de restauração de Deus, ela foi e ela é e ela sempre será completa. Não importam os motivos que levaram aquele exército inteiro a cair, mas o poder de Deus, o poder restaurador do Espírito de Deus, o poder vivificante do Espírito de Deus é capaz de trazer de volta, de tirar da sepultura existencial a sua vida, de trazer significado para a sua vida, para trazer significado para a tua história com Deus. Deus ter significado na sua vida novamente, como foi um dia, e que se perdeu por erros, por falhas, por crises, por frustrações, não importa o que. Mas Deus não se conforma que o exército dele, que o povo dele esteja caído na areia. Ele chama você da tua sepultura nessa hora. Ele dá ordem de vida. Ordem de vida a você. De restauração. Você pode ter se sentido num túmulo existencial em algum momento, isolado, escuro, com cheiro de morte, mas o Senhor vai até lá, com o Espírito dele, abre a tua sepultura e te dá a vida, te restaura a vida. Mas talvez você possa glorificar a Deus hoje, porque você tem profetizado. Você tem visto cenas tão ruins. Você tem visto cenas tão duras. Você tem visto tantos caírem perto de você. Você tem visto tantas pessoas com o coração frio e ressequido diante de Deus. Mas o Senhor tem mantido a chama acesa dentro de você. Você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ser aberto, sincero diante de Deus. Enquanto tantos caem, o Senhor tem preservado você. Para que você profetize, para que você obedeça, para que você seja instrumento de vida. Não se acovarda, vai adiante. Existe alguém nessa noite que se identifica com essa palavra? Existe alguém nessa noite que entenda que Deus está chamando o seu nome? Deus abençoe sua vida. Existe alguém nessa noite que Deus está trazendo vida, está tirando da sepultura, está iluminando, está encorajando, está restaurando?
Levante um dos seus braços onde você estiver, eu quero orar por você. Deus abençoe aqui à frente. Deus abençoe tantos aqui. Alguém mais? Alguém mais nessa hora? Pode dizer: Deus falou tremendamente comigo nessa noite, pastor. Ele me chamou pelo meu nome. Levante um dos seus braços onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, jovem. Tão amado por Deus. Tão amado por Deus, você. Alvo de tantas orações. Senhor, eu te dou graças nessa noite. Porque mesmo quando aos olhos humanos não tem mais jeito, mesmo quando diante dos olhos humanos não há mais restauração, o poder do Senhor, o poder do Espírito do Senhor é transformador e é completo. E o Senhor traz de novo a existência, o Senhor abre a sepultura, o Senhor tira das trevas e traz para a luz, o Senhor tira da morte e traz para a vida, o Senhor tira do isolamento e traz para formar um grande exército do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, porque mesmo quando muitos caem, o Senhor mantém filhos ainda de pé que podem profetizar e ser instrumento do Senhor. E eu quero rogar, Deus, por esse povo, por esta igreja, por aqueles que levantaram suas mãos e por todos os que estão aqui, Deus. Deus, nós precisamos desse agir do Espírito do Senhor em nossas vidas, independentemente da condição em que nós estamos. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos ser honestos com o Senhor como foi o profeta. Nós queremos estar firmados em Ti para vermos as cenas mais terríveis, mas ainda assim termos esperança e confiarmos em Ti e obedecermos ao Senhor e abrirmos a nossa boca e profetizarmos vida para as pessoas que morrem perto de nós. E nós precisamos, Deus, sermos reavivados com a chama, sermos aquecidos, o nosso coração aquecido pelo Senhor. Porque nós somos bombardeados todo o tempo com desesperança. Nossa atenção é desviada, Deus, para tantas coisas. E é muito fácil perder o foco do Senhor. Livra-nos dessa miséria, Deus. Restaura a nossa relação contigo para a glória do Teu próprio nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus.